Oi, pessoal do Prolímpico! Eu sou o professor Luciano Monteiro de Castro e é um enorme prazer para mim estar aqui falando para vocês, ainda que com uma palestra gravada, né? Eu vou tentar imaginar que vocês estão aqui, que a gente está no auditório do INPA, espero que a gente possa se encontrar em breve, num próximo Prolímpico presencial, se possível. Mas é uma honra falar para professores que, como vocês, querem melhorar, querem se aperfeiçoar, querem desenvolver novas estratégias de ensino, querem ter certeza de que vocês estão ajudando os seus alunos a se desenvolverem ao máximo, né? Essa é a proposta e agradeço muito ao Crerley por esse convite, porque falar para professores do ensino fundamental 1, né, desse segmento tão importante, né, das nossas crianças, quando elas têm aquela inocência, né, e aquela curiosidade natural, elas são naturalmente empolgadas, elas naturalmente querem saber mais, elas querem conhecer as coisas. É uma delícia trabalhar com crianças dessa idade. Eu fui muito privilegiado depois de ter uma carreira de professor trabalhando com alunos mais avançados, né, de mais idade, né, séries mais avançadas. Eu tive a chance de começar um pequeno projeto de ensino matemática, de matemática na Academia Matematicamente, que eu comecei cerca de 2 anos e meio atrás. E eu tinha tido poucas experiências com crianças mais jovens, né? Mas eu, justamente por acreditar que essa é uma idade muito importante, eu resolvi aceitar o desafio de começar projetos de ensino, né? De matemática através da resolução de problemas. E nesse ponto, os problemas propostos na competição Canguru de Matemática, que é uma competição internacional que propõe justamente mostrar desafios interessantes de matemática para todas as idades, e é uma competição com sucesso no mundo inteiro. Então, resolvi começar esse projeto, estou aí esse tempo, uns 2 anos, pouco mais de 2 anos e meio, com algumas turmas podemos chamar de aperfeiçoamento ou de aprofundamento em matemática, né, através de resolução de problemas, e o resultado é muito inspirador, né? Os limites que normalmente a gente imagina que as crianças podem ter, em geral a gente se equivoca. Eles são capazes de aprender conceitos que estão muito além do que, em princípio, nós imaginaríamos, né? Claro, há boas referências disso. A minha referência principal é o leste europeu. Eu tive algumas conversas e algumas oportunidades de entender o que se faz lá, né? Especialmente na Bulgária, na Hungria, na Romênia, na Rússia, para dar alguns exemplos. E assim que eu tive contato com isso, já faz alguns anos, né? O que me chamou a atenção é que o tipo de problema que eles propõem lá para as crianças deles de 9, 10 anos de idade é muito diferente do que a gente propõe aqui. Por exemplo, os típicos problemas que a gente usaria um sisteminha algébrico, então a gente só propõe para 9º ano, 8º ano, 9º ano, como aqueles típicos problemas do fazendeiro que cria ovelhas e galinhas, tem tantas cabeças e tantos pés, etc. Por exemplo, na Rússia, nesses lugares que eu citei, eles propõem isso para as crianças de 9, 10 anos de idade, que resolvem fazendo desenhos, né? De uma maneira mais intuitiva e mais concreta. E, enfim, o Crerley me convidou, o Crerley sabia que eu estava tendo essa experiência, me convidou para falar para vocês. Eu estou realmente muito empolgado com isso. E tem muita coisa que eu gostaria de dizer para vocês, o tempo é curto, tá? Então acho que já está bom de introdução, vamos para o concreto,
que é isso. Para a criança, quanto mais a gente fizer concreto, melhor. Então, usar muitos materiais físicos mesmo, referências concretas do dia a dia das crianças, porque aí elas naturalmente vão caminhando para a abstração. E eu quero começar com a minha querida Torre de Hanoi. Eu vou colocar uma mesa aqui para ficar mais prático, e a gente vai começar a falar do concreto e que tipo de coisa a gente pode propor para as crianças, mas o meu resumo é: podemos sim expandir esses limites em que normalmente a gente imagina que as crianças teriam para aprender matemática ou para resolver problemas interessantes de matemática, tá? Então é isso, Torre de Hanoi. Bom, tá aqui. Esta é a Torre de Hanoi. É um dos meus problemas de matemática preferidos, não só para crianças. É um problema interessantíssimo para todas as idades. É um problema que eu uso, por exemplo, em algumas aulas da faculdade, da graduação em matemática, por exemplo, né? Mas é excelente para crianças, inclusive crianças ainda não alfabetizadas já podem aproveitar esse jogo, né? Já podem tentar, né, explorar esse jogo. Caso alguém não conheça, né, nós temos aqui 3 hastes de madeira e alguns discos de tamanhos diferentes, cores e tamanhos diferentes, que se encaixam nessas hastes. E a meta é transferir toda a torre, todos os discos, né, da torre, chamada Torre de Hanoi, de uma das hastes para outra, seguindo 2 regras essenciais. Você tem que mover um disco de cada vez e é proibido colocar um disco de tamanho maior sobre um disco de tamanho menor, como aqui. Isso aqui é proibido. Isso não se pode fazer. Então, seguindo essas 2 regras, a intenção é transferir o disco completamente de uma haste para uma das outras 2. Esse é o problema. E é um problema que vale muito a pena você tentar resolver. É fácil você encontrar aplicativos na internet, né, para brincar com esse problema. Eu me arrisco a recomendar você dar um pause nesse vídeo, procurar um aplicativo aí na internet para... Ou se você não tiver o aplicativo, você pode até pega umas moedas, alguma coisa assim, não precisa nem das hastes, você pode reproduzir isso aqui. Vale muito a pena tentar resolver esse problema. Aliás, falando sobre isso, eu não vou resistir a contar uma história antes da gente começar a falar sobre resolver o problema. Eu uma vez fiz um evento, tem uns 2 anos, e como eu falei, esse é um problema que eu gosto de usar com alunos de todas as idades. Então eu lembro que eu fiz um evento com várias sessões separadas mais ou menos por nível de escolaridade, um evento de jogos matemáticos, né? E eu achei muito interessante que veio uma turma de alunos do ensino médio, bons alunos interessados em matemática, né? Estudando, né? E quando eu apresentei esse jogo, aí tinha vários assim físicos, né, para eles usarem, e eu apresentei, vamos trabalhar com esse jogo. Teve mais de um aluno, na verdade, mas algum aluno que olhou e falou... Até eu achei interessante, porque até senti talvez um certo desânimo, eu já conheço, né? Olhou assim, esse eu já sei. A resposta é 2 elevado a n menos 1. Eu achei muito interessante essa reação, né, de um aluno mais velho, né, ensino médio, com já experiência, já tinha visto, ou ele achou, né? Na verdade, ele achou que tinha visto o problema. Eu achei interessante. Ele já tinha visto a Torre de Hanoi. E ele veio direto dando a resposta. A resposta é 2 elevado a n menos 1. Sendo que eu ainda não tinha feito a pergunta. É curioso que deu a resposta antes de ouvir a pergunta.
E eu acho que é um sinal do que acaba acontecendo na escola, né, com o nosso jeito de ensinar matemática. E quando eu falo nosso, não é nem Brasil, não, é mais genérico, né? Que quanto mais o tempo passa, mais a gente tem a tendência de passar para os alunos uma coisa muito, muito amarrada, muito encaixotada, de que isso aqui se faz assim, isso aqui se faz assado, se você aprendeu, você consegue, se você não aprendeu, espera que você vai aprender. E a gente vai cada vez enfatizando menos a parte do raciocínio, né? Eu acho que isso é um reflexo, porque ele já olhou e falou, já conheço. Quando, na verdade, esse problema é riquíssimo. E o que ele conhecia é um problema típico de quando você não tem o material mesmo, né? Quando você tá só com papel e... típico de prova, né? Você está só com papel, você não tem o jogo em concreto para jogar, que é perguntar qual é o número mínimo de movimentos. Que, claro que é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que a gente explora o tempo todo nesse jogo, mas o problema é muito mais difícil do que isso. O problema não é só qual é o número mínimo de movimentos. O problema é como transferir a torre com este número mínimo de movimentos. E aí, claro que nesse dia foi uma oportunidade maravilhosa para mim também, porque o que eu fiz foi, você já conhece? Então, vá lá, resolve aí. E o que acontece é que muitos, típico, tá? Mesmo quem já conhece, tá? Começa fazendo algo nessa linha, aí aqui não é muito difícil seguir, né? Mas agora já é um momento que muitos erram, né? Pode até acertar, digamos, por acaso, mas muitos erram nesse ponto aqui. Eu fiz rápido aqui, mas eu estou fazendo... não, acabei de não fazer, né? Tá vendo? Eu também errei aqui, sem querer. Eu acabei voltando para cá em vez de continuar o jogo. Acho que exemplificou até melhor do que eu pensava. Mas, por exemplo, no ponto que a gente estava, né? Muitos alunos chegam até aqui, como eu falei, já não tem... aliás, esse erro que eu acabei de cometer é cometido por muitos, né? Então, porque agora, para você fazer o número mínimo de movimentos, você tem que acertar. Na verdade, a cada passo você tem que acertar o que fazer. E aí não é tão simples. Bom, ok, eu já me enrolei 2 vezes, o que exemplificou bem o que eu queria dizer, né? Mas vamos lá, eu falei dessa experiência com alunos mais velhos e tal. Vamos voltar para o nosso foco, que são as crianças. Como esse jogo é maravilhoso para crianças, né? Porque você entrega esse jogo na mão de uma criança e, assim, todas se interessam. Né? É uma maravilha das crianças, que elas não têm o que alguns alunos mais velhos já têm de uma relação já mais complicada com a matemática, às vezes são reacios a começar a tentar resolver um desafio. As crianças vão aqui e vão mexendo, né? Mas, como vocês acabaram de ver, rapidamente ali no meio do processo já começam a se enrolar, não sabem mais o que fazer. Né? E aí vem a nossa primeira oportunidade didática, né? E que, de novo, são conceitos que as crianças podem aprender, muito jovens, por exemplo, usando esse jogo, mas que vão ser úteis para a vida inteira. Que é o seguinte, o problema está difícil? Difícil esse problema, né? Então, vou te ensinar como a gente resolve problemas difíceis. Nós primeiro começamos com algo mais simples. Que tal uma versão mais simples do mesmo problema? Aqui tem 6 discos na torre, certo? Que tal? Tem um problema difícil? Olha para ele, olha para pedaços dele, ou olha para uma versão mais simples dele para começar. Então, começa, por exemplo, com um disco só. Essa é realmente bem sem graça, né? É só transferir esse um disco, você faz isso em um movimento. Né? Beleza, sabe fazer com um disco, agora faça com 2 discos. Com 2 discos, o primeiro movimento é muito claro, né? E aí o segundo movimento realmente só tem um para eu avançar, que é
a laranja para lá e depois a verde. Tá? Terminei em 3 movimentos. Né? E aí dá para fazer com menos de 3, tem várias coisas para explorar aqui, não dá, etc. Né? Agora, a verdade é a seguinte, para resolver problemas mais difíceis, não basta você só ter resolvido esse mais simples. Por exemplo, já fazer com 3 discos, 3 ainda é razoavelmente simples, sem você guardar muita informação na cabeça, né? Esse momento aqui, você pensa um pouquinho, mas não muito, faz aqui e consegue. Né? Mas é isso. Para 4, vai ter situações aqui que não vai ficar muito claro para você, pelo menos em princípio, o que fazer. Né? Então, o que eu costumo aconselhar aqui é o seguinte, olha, antes de fazer com 4 discos, ou até mesmo antes de fazer com 3 discos, tenta não só resolver o problema de 2 discos, mas tenta dominar o problema. Tenta entender com bastante detalhe o que está acontecendo. Então aqui, algo que acaba atrapalhando nesse problema e que é sutil é... o problema é transferir para uma outra haste, mas não é uma haste específica, né? Então o que você pode perguntar é o seguinte, tá, deixa eu resolver então com mais precisão esse problema. Em vez de eu tentar transferir a torre para qualquer haste, qualquer uma das outras hastes, vamos escolher a haste específica para onde vamos transferir. Isso realmente muda tudo. Muda a sua compreensão do que você está fazendo e é isso que te ajuda a resolver o problema mais complexo depois. E, de novo, isso é para esse problema e é para muitos outros problemas de matemática. Então, se eu quero transferir ela para o meio, a torre de 2, transferir ela para o meio, o meu primeiro movimento vai ser para a ponta, para que a laranja possa vir para o meio e então eu termino aqui. Fez sentido? E isso é o que eu chamo de dominar o problema. Você vai um pouco além do que é pedido, você vai com mais precisão, porque isso é o que vai te ajudar quando o problema for maior, né? Porque agora é o seguinte, quero dominar isso também. Então, digamos, eu quero transferir essa torre inteira para o meio. Ora, transferir a torre inteira de 3 discos para o meio tem que ser feito primeiro transferindo a torre de 2 discos para a ponta, que é o problema que você já resolveu antes e você dominou. A torre de 2 discos, para ser transferida para a ponta, eu tenho que começar no meio. E aí, com isso, eu consigo o azul no meio e agora é só repetir o processo de 2 discos. Nisso, além de você ganhar essa precisão que te permite resolver o problema mais complicado, você também encaminha a solução de qual é o número mínimo de movimentos. Né? Porque aqui foram 7, por que foram 7? Porque o mínimo de movimentos para 2 discos é 3. E aí você precisou de 3 movimentos para fazer isso aqui, seguindo as regras, mais 1 e mais 3, por isso 7. E aí já encaminha como você calcula esse número mínimo de movimentos para quantidades maiores de discos. E, gente, você deve estar percebendo quanta ideia matemática profunda, importante e útil tem nisso aqui, né? Nesse joguinho que, de novo, dá para propor para crianças ainda não alfabetizadas. Pré-alfabetização dá para jogar esse jogo aqui. E esse jogo vai ajudar na construção, né, de raciocínio, de ideias matemáticas que a criança não precisa saber que são ideias matemáticas, mas que são, né, de você resolver o problema mais simples primeiro e usar o problema mais simples para resolver o próximo. Né, o conceito de... Essencialmente o conceito de recorrência, que é tão útil em diversos outros problemas. Tá? Então, treinando isso, pouco a pouco, colocando um disco de cada vez, aí você é capaz de resolver o problema inteiro. Né? Vou até resolver aqui para deixar completo, mas eu acho que você vai querer resolver por sua conta, não ficar vendo eu fazer. Né? Mas a ideia é...
se eu quero dominar, vamos lá, eu quero que a torre termine no meio. Então eu quero que a torre com 6 discos termine no meio. Para isso eu preciso primeiro transferir a torre de 5 discos para cá. A torre de 5 discos tem que vir para cá para eu poder colocar o disco de baixo no meio, que é a minha meta final. Agora, para a torre de 5 vir para cá, a de 4 tem que vir para cá, aí a de 3 tem que vir para cá, aí a de 2 tem que vir para cá. Então, o primeiro disco eu tenho que transferir ele para cá. Certo? Repararam como eu vou voltando, usando o conhecimento que eu tenho das versões mais simples do problema para poder resolver. Certo? Então, de novo, eu quero que a torre de 6 discos termine no meio, e aí, enfim, com o tempo você acelera esse processo, mas aí eu deduzi que o primeiro movimento tem que ser esse. E é outra coisa importante que os alunos aprendem com isso aqui, né? Quando você quer a solução ótima, quer dizer, conseguir transferir com um número mínimo de movimentos, todos os movimentos têm que ser precisos. A cada momento tem um único movimento que vai conseguir resolver o problema. Tá. Eu exagerei um pouco aqui. É um único movimento, desde que você já saiba onde você quer terminar. Mas a verdade é que, se você deixar livre onde você vai terminar, só o seu primeiro movimento é livre mesmo. Porque se você fizer ele aqui, para fazer com o número mínimo de movimentos, a torre vai ter que terminar aqui e vice-versa. Certo? E aí a gente continua. Quer dizer, por que eu transferi a torre de 1 para cá? Porque eu quero a de 2 aqui. Então a torre de 2 vem para cá. E para que isso? Porque a de 3 vem para cá. Então a de 3 vem para cá. Por que isso? Porque a de 4 tem que vir para cá. Mas para a de 4... vir para cá, agora eu já coloquei a base da de 4, essa de 3 tem que vir para cá. E aí eu tenho que... Esse é um momento que eu tenho que pensar de novo. Aí essa vai aqui ou aqui? Peraí, a de 3 termina aqui, então a de 2 vai para cá, então a primeira é aqui. Então, agora eu transferi a de 4 movimentos com o número mínimo, que foi 7 mais 7 mais 1, né? 15. Aí, com isso, essa é a base da torre de 5 discos que veio para cá, certo? E aí você vai fazendo o mesmo raciocínio para descobrir quais são as outras coisas que você tem que fazer, né? Então, é isso. Né? Isso, tá certo, tá certo. Para que essa venha para cá, né? E agora essa de 3 vai para cá, isso aí. Isso, e aí finalmente o objetivo principal, o mais difícil, né? Que é colocar a base aqui no meio, que era o que eu queria, que a de 6 terminasse no meio. Tá feito. Agora é só repetir o processo para cá, mesmo assim tem que tomar cuidado. Agora são 5 que tem que parar aqui, então esse é o primeiro, né? Certo? E agora... Isso. E aí terminamos assim. Né? Eu acho que eu fiz no número mínimo, que é 63, mas eu não contei. Mas eu acho que eu fiz os movimentos certos. O mais importante aqui é o método, né? E claro, aí achei legal compartilhar com vocês algumas estratégias que eu já usei com bastante sucesso, um efeito muito bom. Fazer competições entre os alunos. E mais, competições por equipes, que aí um acaba ajudando o outro para que a equipe vença. É muito interessante. Fiz isso, inclusive, em alguma sessão com professores do Ensino Fundamental 1, né? Tive alguma oportunidade muito boa de
de fazer treinamento com professores e eu propus exatamente esse jogo para os professores ficarem também pensando, e depois uma competição de quem faz em menos movimentos. E aí a competição é legal, porque o que eu faço na competição é indicar, ó, eu quero que a torre... E aí a gente faz com menos discos, por exemplo, fala, ó, eu quero que essa torre aqui termine, começa aqui e tem que terminar aqui. E aí a gente vai contando. O aluno vai fazendo os movimentos, a gente vai contando, e aí anota quantos movimentos cada um fez, e quem fizer, a equipe, por exemplo, que fizer um total, né, no total em menos movimentos, ganha. E aqui acontecem outras coisas muito interessantes, porque às vezes um aluno faz um movimento errado, ele percebe que está errado, para pensar e corrige, o que é o melhor. Mas às vezes alguns no desespero cometem um erro, percebem que está errado, mas continuam fazendo coisas que acabam afastando da solução. Que é, enfim, outra atitude que é legal observar, né? Diante de uma dificuldade, né? O aluno pode se desesperar e tal. Então, é algo que isso também treina, né? O ideal é falar, ó, você está inseguro qual é o próximo movimento? Para e pensa, usa um método. Né? Não adianta você ficar movendo aleatoriamente, porque você não vai chegar. Né? Então são muitas lições muito valiosas com esse maravilhoso jogo que é a Torre de Hanoi. Provavelmente essa parte já ficou longa, mas... Enfim, vou falar só mais uma coisa que dá para explorar, que eu já fiz algumas vezes também, dependendo do tempo que você tem ou de quantas sessões você vai fazer, você pode estimular os alunos a pegarem um caderno, um pedaço de papel e irem anotando o que eles fizeram. Né? Você pode simplesmente numerar as hastes e dizer, o meu primeiro movimento foi daqui para cá, o segundo foi daqui para lá. Eu tive alguns alunos que fizeram um caderno desenhando cada passo, né, para entender o que estão fazendo. Então, muita coisa boa que dá para explorar com esse maravilhoso jogo Torre de Hanoi. Bom, para o quadro que eu vou mostrar outra coisa para vocês. Bom, outra fonte maravilhosa de problemas, desafios interessantes para crianças e para não tão crianças também, e que é um contato com conceitos muito importantes, né, de matemática de vários níveis, é o que eu gosto de chamar de mapas. Inclusive, ao introduzir isso com as crianças, eu muitas vezes mostro mesmo mapas, né, no computador, mapas concretos, né, de cidades, de regiões, com as estradinhas e as bolinhas, que normalmente são colocadas bolinhas representando as cidades, né? Então, esses mapas que são modelados, né, em matemática a gente chama de grafos, né, mas eu nem falo desse nome para as crianças, não precisa. Mas vocês sabem que esses objetos matemáticos chamados grafos, né, são extremamente úteis, né? A própria rede de computadores e tal, não precisa falar muito mais do que isso, né? Mas, enfim, é um objeto matemático que é usado para modelar diversos problemas interessantes, tem muita pesquisa, então é um contato, né, que as crianças podem ter com algo que é, sem dúvida, útil, né, em muitas áreas da matemática. E, por exemplo, eu gosto de uma atividade possível, né, é fazer um desenho como esse. E aí uma das primeiras coisas que eu peço para as crianças é contarem. Eu quero saber de cada cidade quantas ligações estão saindo, né? E aí conta e escreve, né? Escreve do lado. Então daqui estão saindo 3 ligações, daqui 3, 2, 3, 2, 5, 3. Certo? E aí as crianças fazem, cada um faz o seu, etc e tal. Confere, simples, né? Fácil e tal. E aí a pergunta seguinte é: quantas estradas tem nesse mapa que foi desenhado?
E aí, quase inevitavelmente, inclusive costuma acontecer rápido, né? Alguns alunos já gritam, é só somar. Que faz muito sentido, né? Porque eles já contaram quantas estradas saem de cada lugar. E já tem os números aqui escritos, então, só somar, né? E a soma, nesse caso, vou fazer rapidinho, né? 3 vezes 4, 12, mais 6, 18. Eu errei alguma coisa? Isso? Isso é 3. Mas aqui as crianças já teriam me corrigido. Acho que eu quis escrever 3, escrevi 2, foi algo assim que aconteceu, né? Então dá 15, 24. Então a soma é 24. Né? E aí, enfim, varia, né? Mas às vezes que eu propus isso para turmas de crianças, aconteceu bastante de alguma criança, talvez achando esse número muito alto, ou simplesmente que foi o método que ela usou, simplesmente contou mesmo, foi contando explicitamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, professor, eu contei e deu 12 estradas, não deu 24. E aí pronto, já parece uma pergunta maravilhosa, né? Por quê, né? Por que somar não deu certo, né? Repara que deu o dobro. Então, sim, simples, né? As crianças nem imaginam que estão começando a ter contato com conceitos bastante interessantes e que vão ficar com eles bastante tempo, né? E isso é praticamente uma das primeiras propriedades que você vai ver em qualquer livro ou qualquer capítulo de grafos, né? Que é a soma dos graus do grafo é sempre o dobro do número de arestas, né? Não precisa falar esses nomes para as crianças. Elas já estão tendo esse contato. E aí, por quê? Você não está vendo que cada estrada foi contada 2 vezes? Porque você não contou estrada. Isso, teve algum aluno que chegou a falar isso para mim. Luciano, a gente não contou estradas, a gente contou pontinhas de estradas, né? Perfeito. E cada estrada tem 2 pontinhas. A pontinha, o fim, né? Início, fim ali. A pontinha da estrada, foi isso que foi contado. Né? Legal? E aí daqui... Bom, dá para puxar um monte de problema legal, vou mostrar alguns, né? Talvez mencionar outros. Mas, por exemplo, eu costumo, logo depois de propor isso, eu gosto de agora fazer o seguinte, de inverter, né? Gente, olha só, eu desenhei um mapa aqui, fiz isso de contar as ligações que saem de cada cidade, tá? E a minha lista de ligações deu isso aqui, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Será que você consegue desenhar esse mapa, ou um mapa que tenha isso aqui? Né? E aí, deixa as crianças pensarem, adoram fazer isso. Né? Então, tem que ter 6 cidades, uma está ligada a 5, então tem uma que está ligada a todo mundo, né? Aí você pode... Enfim, de repente faz mais sentido colocar ela no meio, né? Que está ligada a todo mundo. Aí você vai... Né? Ou, na verdade, as crianças vão fazer isso, né? Aí tem uma com 4, então tem uma que está ligada a todo mundo menos uma, então, sei lá... Algo assim. Então, essa aqui já é 5, essa aqui já é 4. Né? E ó, já tem aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, né? Mas, agora ficou realmente fácil, porque agora tem uma com 1.
e 3 com 2, eu quero... Isso, eu quero 3 com 2 e uma com 3, é só ligar a que tem 1 com a que tem 2, né? Aí aqui vai ter 2 e aqui vai ter 3 e pronto, resolvemos. Né? Conseguimos. Aí é legal porque outras crianças vão achar um desenho diferente, aí você pode mostrar que, claro, com os mesmos números você pode ter diferentes desenhos, aí o quão diferentes eles realmente são e tal. Tem várias perguntas, observações legais que dá para fazer aqui. Né? Mas aí, claro, depois deles fazerem esse, a gente pode chegar lá e propor algo desse tipo, né? Ah, eu desenhei um mapa aqui e deu 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5 e... Aqui eu preciso de mais coisa, né? Vamos botar mais alguns de 2. Sei lá, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Esse tá legal, né? E aí? Dá, não dá, não sei o quê. Aí, normalmente, né? Tenta, não consegue, ninguém consegue. Poxa, não estou conseguindo. Né? E aí, às vezes, um aluno se dá conta, às vezes a gente lembra. Olha, lembra disso aqui, né? Então, já que está difícil, será que a partir desses números não dá para saber o total de estradas? Aí, é verdade, se eu somar tudo, é o dobro do total de estradas, né? Aí soma tudo, 4, 7, 10, 19. Opa, peraí. 19 é ímpar, 19 não pode ser o dobro do total de estradas, né? Então, qual é a conclusão? Impossível. E aí você vai conectando as coisas. Enfim, isso aqui já é uma prova de que algo não existe. A gente já está avançando na abstração matemática, sem necessidade da criança entender que é uma abstração matemática, né? Mas é um avanço na abstração matemática. Isso está construindo referências para essa criança quando ela for estudar coisas mais difíceis depois. E principalmente você está, como, enfim, é bem claro, você está desenvolvendo o hábito de enfrentar um problema parando para pensar, analisando, né? Não vai vir a resposta imediata na cabeça. Tem bem pouca matemática quando vem a resposta imediata na cabeça, mais treinamento, né? A matemática é isso, a gente parar, pensar, analisar, testar hipóteses, errar, entender por que errou, né? De onde veio o erro. Então, isso, só com os graus e soma dos graus, né? Número de ligações e essa soma que dá esse par e ímpar já dá para explorar coisas, né? E aí, como aqui apareceu o conceito de par e ímpar, tendo tempo e achando adequado, né? Uma coisa que dá para fazer, eu gosto bastante de fazer, e o efeito é muito bom, é começar a explorar as ideias de passeios o nome técnico é passeio euleriano, a gente não precisa dos nomes, né? Mas pegar um mapa desse e dizer, vamos pegar um mais simples para começar. Deixa eu fazer. Bom, não quero tomar muito tempo com isso aqui também não, mas vou fazer algo. Acho que esse serve. Pode ser meio sem graça, mas esse serve. Você pode pensar você mesmo coisas mais sofisticadas, né? Eu em geral faço com tamanhos maiores, mas é mais para mostrar a ideia para vocês. Aí, desafio. Partir de uma cidade, percorrer todas as outras cidades e voltar, né? Aí, tá. Perdão, sem repetir estrada, passando por cada estrada apenas uma vez, né?
Aí, tranquilo, eu posso começar dessa, aí venho para cá, venho para cá, venho para cá, depois venho para cá, venho para cá, venho para cá. Né? E aí explora isso, em algum momento, dá exemplos diferentes, aí algum que seja impossível é que vai ter número de ligação ímpar, porque uma hora a criança percebe que de cada cidade que em cada cidade que ela entra, ela tem que sair, então ela vai usar duas ligações de cada vez, inclusive na estrada inicial, porque tem o início e o fim. E aí você explorar aí o início e o fim em cidades diferentes, essa é muito boa de explorar, porque com números pequenos já fica difícil, porque a criança tem que se dar conta de que tem que começar no número ímpar e terminar no número ímpar. Já é bem mais sutil. E querendo dizer, dá para ficar um bom tempo com elas tentando e achando que não dá, né? Até entender que, olha, para certos problemas eu realmente preciso de mais conhecimento, preciso analisar com mais detalhe, né? O par e o ímpar, lembra que o par e ímpar foi importante ali, né? Em cada cidade que você entra, você sai, então número par, número ímpar, tá? Que é isso? É um conceito matemático extremamente simples que crianças muito pequenas podem entender, mas que pode ser explorado para resolver problemas difíceis, né? Tem problema realmente difícil que a solução envolve quase... digamos, que a solução envolve principalmente o conceito de par e ímpar. Isso pode ser explorado aqui e em outros problemas também. Certo? Pagar isso aqui e ver mais exemplos com vocês. Dá uma olhada nesse problema aqui, vou colocar um anunciado para vocês. Então tem um livro aberto, a soma dos números das páginas é 37, a gente quer saber quais são essas páginas. Bom, o que é, se você pedir para um aluno nosso, brasileiro, de ensino médio resolver esse problema, o mais provável é que ele faça assim, né? X mais 1 igual a 37. Isso acaba fazendo com que problemas simples e instrutivos como esse só apareçam mais tarde, muito mais tarde, nos nossos livros do que nos livros do leste europeu, por exemplo, né? Tem uma aula aqui do Prolímpico do professor Kleber, que é sobre abordagem aritmética de equações, vale muito a pena vocês verem, né? E essa ideia, vamos propor esse tipo de problema para as crianças. E começa propondo com números pequenos. Depois os números podem ir aumentando e aí vai haver a necessidade da abstração. Mas a gente começa pelo concreto, né? E esse é um problema que com um pouquinho de exemplos que a gente faça com as crianças, elas pegam isso rápido. Elas começam a fazer desenhos, que é, na minha opinião, o melhor jeito de começar a resolver problemas como esse. Né? Então você põe lá, né? E aí você pode usar material concreto, né? Sempre é bom usar material concreto. Tem, por exemplo, a chamada escala de Cuisenaire, né? Que é pensada para isso, mas nem precisa ser tão sofisticado, não. Você pode usar materiais que você puder usar, mas materiais mais concretos para a criança poder comparar os tamanhos e tal. E aqui a ideia é que esse tamanho represente o número de uma página, esse tamanho represente o número da outra página, né? E a gente sabe que, como são páginas consecutivas, a diferença é 1. Então esse pedacinho aqui de cima, ficou muito pequeno aqui, né? Mas esse pedacinho é igual a 1. Mas isso quer dizer, como a soma é 37, isso quer dizer que esses dois pedaços iguais aqui somam 36. Né? E se os dois pedaços iguais somam 36, divide 36 por 2, cada pedaço desse é 18. Vou colocar aqui mesmo. Cada pedaço desse é 18. Então as páginas são 18 e 19. E estimular as crianças a concretizarem as coisas, a fazer representações. Porque apesar de que isso aqui está fazendo uma representação concreta, tem uma abstração aqui.
né? Que é passar o número de página para uma quantia, né? Para um objeto mais concreto que ela possa ver. E se ela se acostumar a fazer isso, ela vai conseguir achar soluções para muitos outros problemas, né? Vamos ver outro. Enunciado na tela. Então, o famoso quadrado mágico. Tá famoso para nós, mas as crianças podem estar vendo pela primeira vez, né? E isso é sempre divertido. Então, a gente tem que distribuir os números de 1 a 9, de maneira que a soma em cada linha horizontal, vertical e diagonal seja sempre a mesma, né? Então, aqui vai acontecer, vai ter criança que vai fazer na tentativa e erro, vai conseguir e tal, mas aí cabe a nós, professores, né, ir orientando, ver, ó, será que tem um atalho? Será que tem uma coisa que eu possa olhar, imaginar e analisar que possa me ajudar, né? Então, por exemplo, essa soma que é sempre a mesma em cada linha, cada coluna, a soma é sempre a mesma. Será que tem um jeito prático de descobrir qual é a soma, né? E aí vão surgindo as ideias. Então, vamos lá. Essa linha tem que ter uma soma que é igual à soma dessa linha, que é igual à soma dessa linha. Mas isso significa que se eu juntar essas 3 linhas, vai dar o triplo desse valor, mas ao mesmo tempo é a soma de todo mundo, né? E aí você faz a soma de todo mundo, aí tá vendo? Você propõe problemas interessantes, vão aparecendo as oportunidades. A soma de todo mundo, aparece uma oportunidade aqui, que você pode aproveitar, né? Aqui, com crianças pequenas, eu até escreveria, deixa eu ver se eu tenho espaço, o espaço está meio apertado. Eu até escreveria a soma toda, né? E aí você vai explorando possibilidades. Claro, você pode explorar o que é o jeito mais usual de fazer isso, né? Uma ótima oportunidade. Vai agrupando desse jeito, né? E cada agrupamento desse deu 10, e ainda sobrou o 5 do meio, 45, né? 45 dividido por 3, 15. Então, ok. Já sabemos algo importante. Estamos procurando que todas as somas deem 15. Somas de 3 números dando 15. Né? E aí, muita coisa legal que dá para explorar aqui. Por exemplo, alguém começa a pensar nesse cara do meio, né? Esse quadrado do meio, ele tem uma característica interessante, que ele está participando de 1, 2, 3, 4 somas diferentes, dando 15. Nossa, tem algum número que participa de 4 somas diferentes, dando 15? Curiosamente, esse nosso jeito de calcular a soma de todo mundo ajuda nisso, né? Porque você tem pares somando 10, que com o 5 vão dar 15. Isso pode sugerir que é uma boa ideia colocar o 5 no meio, né? E aí distribuir os outros. Você pode tentar. Então agora... Bom, é uma pena que a aula é gravada, não é ao vivo, né? Se fosse ao vivo, vocês teriam visto, teriam interagido e me ajudado aqui, que eu me enrolei para resolver esse problema. Problema super clássico, que eu já resolvi várias vezes, né? Mas que é isso, ele é sutil, ele não é simples. E realmente, claro, você pode ir fazendo na tentativa e erro, né? Não deu certo, você começa de novo, né? E aí sempre depende da maturidade dos alunos com os quais você está trabalhando, né? Mas realmente desconfiar que o 5 está no meio não é difícil e é importante para resolver o problema, porque a gente já falou disso, né? Mas o quadrado do meio, ele participa de 4 somas, né?
Então, e só o 5 consegue participar de 4 somas dando 15. E aí, acho que o melhor agora é olhar para os que participam de poucas somas, né? Quem participa de poucas somas são esses diria, no meio dos lados, né? Porque cada um deles participa de 2 somas. Porque os dos cantos participam de 3 somas, né? Então eu acho legal olhar quem tem muito, mas claro, eu parei aqui de gravar e pensei um pouco, depois de eu me enrolar. Então isso é importante colocar também. Isso não é um problema fácil para ninguém, né? É um problema que exige de você, se você não quiser fazer por ensaio e erro, né? Tem muita análise legal que dá para fazer. Então aqui eu acho que o melhor caminho, depois de pensar um pouco, aí olha agora quem tem poucas somas que dão 15, né? O 9 tem pouca, o 9 e 1, né? Porque o 9 para dar 15 você tem que somar com 6. E somar 6 você tem 1 e 5 e tem 2 e 4, né? E o 1, além dessa, né, com o 1, você tem, o 1 tem que somar 14. Então, para somar 14, além de 9 e 5, tem 8 e 6, né? E só, porque 7 mais 7 não dá. Então, a gente já sabe que o 1 e o 9, eles precisam ir nessas posições aqui, que participam só de 2 somas. E aí, aí tanto faz, né? Por exemplo, 9 aqui e 1 aqui, certo? Só que agora que o 1 veio para cá, não tem mais jeito, que a única outra soma 15 da qual o 1 participa é 1 mais 8 mais 6. E aí realmente tanto faz 8 de um lado ou 6 do outro, e aí daqui já dá para ir preenchendo de maneira única, né? Porque uma vez que aqui é 8, 8 mais 5, 13, aqui tem que ser 2, né? 6 mais 5, 11, aqui tem que ser 4. E ainda bem que 9 mais 4 mais 2 dá 15, né? Que bom. E aí 8 mais 4, 12, aqui tem que ser 3. E 3 mais 5, 8. Aqui tem que ser 7. Para dar 15, e aí dá certinho, né? 6 mais 7, 13 e tal. Então, é essencialmente isso. Outra situação, e aí tem muitas assim parecidas, você encontra, por exemplo, na magnífica prova da Canguru, eu vou mostrar algum exemplo da Canguru, é super referência para problemas interessantes para essa idade, né? Vários problemas assim, envolvendo essas configurações em que, tudo bem, você pode fazer na tentativa e erro, e é um processo importante ir fazendo na tentativa e erro, mas é legal entender por que o 5 tem que estar no meio, né? É isso, o conceito aqui que ajuda a resolver esse problema é olhar, de acordo com a posição, em quantas somas, dessas somas iguais a 15, né, o número participa. E pode valer a pena realmente fazer uma lista completa das somas de 3 números que dão 15 para ir observando e vendo como organizar, certo? Mais um. Dá uma olhada nesse aqui. Esse enunciado, eu não lembro exatamente onde, estava numa das listas que eu propus para os meus alunos, mas o que eu lembro é que é de Portugal. Tem muitas boas referências em Portugal. A própria Canguru de Portugal é muito boa, né? Mas eu encontrei bastante coisa boa de matemática para criança em sites de Portugal. Esse é um deles, né? Então o Gonçalo tem uma coleção aí, miniatura, ele contou, tem carros e bicicletas, ele contou as rodas e deu 20. Só que ele também percebeu que o número de carros era o dobro do número de bicicletas, né? E, bom, 20 é um número tão pequeno que esse é ótimo para as crianças fazerem e descobrirem no ensaio e erro, né?
Mas aí, claro, se descobrirem muito rápido, no ensaio e erro e tal, sem muita estrutura, vale a pena aumentar esse número de 20. Ah, não, mas então tá. E se fossem 200 rodas, se fossem 120 rodas e tal? E aí você pode ir além, você pode perguntar, e se fossem 123 rodas? Aí alguém fala, não, tem que ser par, né? Você fala, então 124. Mas aí 124 também não dá, né? Porque, claro, qual é o jeito, bom, um jeito de estruturar isso, né? Se para cada carrinho, como é que eu desenho os carrinhos? Para cada carrinho, ou se o número de carrinhos é o dobro do número de bicicletas, né? Então, para cada bicicleta da coleção do Gonçalo, ele vai ter que ter 2 carrinhos. Então, vai ter que ser possível agrupar, né, os brinquedos dessa forma, em grupos desse tipo. Essa é, enfim, o jeito estrutural, mais estruturado, né, de resolver esse problema. É fazer esses agrupamentos. Para cada bicicleta eu tenho 2 carrinhos, eu posso... a coleção inteira pode ser dividida dessa maneira, né? E aí, é claro, é só contar o número de rodas em cada grupo desse. Aqui tem 10 rodas, né? O que significa que para ter 20 são 2 grupos desses. E isso resolve o problema, mas o mais importante não é isso, né? O mais importante é que agora a gente tem uma oportunidade de generalizar, né? E por exemplo, entender que para esse problema ter solução, o número total de rodas tem que ser um múltiplo de 10, né? Então, 124 também não dá, né? Porque não é múltiplo de 10. E, enfim, já dá ganchos para outras coisas, como por exemplo isso, né? Lembra, a gente viu exemplos em que o par e ímpar é importante. Isso é parecido com par e ímpar. Você tem um jeito, né, razoavelmente sutil de entender que alguma coisa é impossível. Quer dizer, esse problema seria impossível se o número de rodas fosse 124, por exemplo, porque não é múltiplo de 10. Tá? Então, mais um. Então, sem dúvida, a principal referência para problemas interessantes para crianças do ensino fundamental 1 até o 5º ano, né, é a Canguru de Matemática Brasil, a competição Canguru, uma competição internacional, feita por um grupo de professores do mundo inteiro, que são muito sérios, fazem um trabalho magnífico. A prova é realmente maravilhosa, tem desafios interessantíssimos para todas as idades, né? Então, vamos ver alguns. Olha esse aqui. Então, olha lá. Ele tem 2 galhos de eucalipto, cada galho com 10 folhas, né? Então, ótimo de desenhar esse aqui também, né? 10 folhas. 10 folhas. E Tuco come algumas folhas de um galho, depois ele come do segundo galho tantas folhas quantas haviam sobrado do primeiro galho, né? No total, quantas folhas sobraram nos 2 galhos, né? Então esse é um problema muito legal, porque você pode pensar um pouco e já responder 10, né? Porque se ele come um número, exatamente o número que sobrou na outra, cada uma tinha 10, né? O que ele comeu foi 10 e o que sobrou 10, né? Porque cada uma tem 10 no total. Mas é muito bom esse problema, porque é comum, eu diria, o mais natural aqui, o mais normal para as crianças vai ser, nesse problema, exemplificar, né? Testar. Ah, peraí, então come algumas folhas, não sei quantas. Bom, até isso é um passo para... Não é todo aluno que vai fazer esse passo, não, né?
Podia ter sido uma? Tá, podia. Então comeu uma, certo? Se ele comeu uma, ele vai comer do outro galho uma quantidade igual à das folhas que sobraram naquele, que são 9. Então se ele comeu uma aqui, ele vai comer 9 aí. E aí pode ir fazendo exemplo por exemplo, até que vai ficar claro, né? Se comeu 2 aqui, come 8 lá. Então o total é sempre o mesmo, porque é justamente isso, né? Quantas foram... A quantidade que sobrou lá é igual à quantidade que foi retirada aqui e os galhos são iguais. Então, vários conceitos legais aqui, eu acho especialmente simetria, né? Mas essa ideia de que não depende, né? Porque isso incomoda, né? Ué, mas eu não sei quantas folhas foram comidas do primeiro galho. Mas não importa, porque o resultado final, apesar de você poder variar esse número de folhas do primeiro galho, o resultado final é sempre o mesmo, né? Legal? Mais um. Acho que vale a pena esclarecer que esse é o nível P, esse problema que eu acabei de fazer do eucalipto e esse agora que a gente vai fazer é do nível P, que é uma prova voltada para terceiro e quarto anos do ensino fundamental. E aí o nível seguinte da Canguru, a gente vai ver alguns problemas hoje aqui também, já é uma prova pensada para o quinto e para o sexto. Então a prova da Canguru ela tem esse nível E que é interessante, que ele dá a oportunidade de alunos ainda no ensino fundamental 1, né, já fazerem uma prova junto com os alunos do próximo segmento do fundamental. E é bem interessante. Enfim, a prova é muito boa, né? Olha, esse outro problema também da prova do nível P. Claro que muitos problemas são comuns, não só aos 2 primeiros níveis, mas tem problema do primeiro nível que aparece, ou o mesmo problema ou uma versão, lá no nível do ensino médio. É outra coisa muito interessante dessa prova, tá? Então, eu vou colocar um enunciado aqui para vocês. E esse desenho eu vou copiar aqui também. O essencial. Então, esse problema aqui, mais tarde, quando a criança estudar física, até quando estudar trigonometria, isso aqui já vai dar pelo menos uma referência, né? Porque para resolver esse problema, ela tem que entender que a gata, que começa no ponto B, que é esse aqui, então B, C, D, E e F, e ela anda nesse sentido, ela vai andar um total de 20 metros, vai percorrer uma distância total de 20 metros. Acontece que 3 mais 4 mais 1 mais 5 mais 2 dá menos de 20, né? Dá 8, 13, 15, dá 15. Então, a criança precisa entender que, como ela pode ter andado 20 metros? Ela vai andar em círculos, né? Vai voltar para o ponto inicial. Então, vai andar 4 mais 1, 5, 10, 12, 15. Aí vai andar mais 4, 19, mais 1, 20. Chega no D. Mas esse é o conceito. Como assim 20, né? Se acaba... Não acaba, porque é circular, né? Na verdade, poderia dar várias voltas. Claro, coisas que dá para explorar em um problema como esse, né? Você resolveu para 20, foi fácil? Foi. E se ela andasse 200? Né? Como é que você faria e tal? Já dá para explorar a divisão, um monte de coisa aqui. Legal. Certo? Então, a resposta aqui é a letra D, né? 15 até aqui e mais 5, 20. Né? Beleza. Mais problemas da Canguru. Vamos lá. Então, esse aí é mais um do nível P.
você tem os números 2, 3, 4, 5, 6. Tem um certo sabor daquele quadrado mágico, mas um pouco mais simples, né? São colocados em duas caixas, a soma dos números dos cartões em uma caixa é igual à soma dos números dos cartões da outra caixa. Qual é o número do cartão que foi colocado junto com o cartão de número 4? Ora, se você vai separar esses números em duas caixas e a soma de um vai ser igual à soma do outro, isso significa que cada caixa dessa vai ter metade da soma total, né? Então aqui o que vai resolver mais rápido o problema é somar tudo, que aliás a gente fez também naquele quadrado mágico, somar tudo. Então é mais um tema que vai se repetindo, né? Somando tudo aqui, dá 20, né? E, portanto, isso, 20. Portanto, cada caixa tem que ter soma 10, né? Então, agora a gente vai ter que ver quais são as possibilidades de soma 10, certo? Bom, o 6 mais 4 é 10, né? O 6 mais 3 dá 9 e não dá para completar 10. O 6 mais 2 é 8, já não dá para completar 10. 6 mais 5 ultrapassou, então não tem jeito. O 6 tem que se juntar com o 4. É o único jeito de fazer 10 e 10. Mas, mais uma vez, esse problema dá para fazer na tentativa e erro. Mas você entender que você consegue descobrir essa soma antes facilita muito, vai muito mais rápido. Acho que essa é a essência do que a gente consegue explorar nesse problema aqui, né? E, em geral, o que eu faço é deixar os alunos tentando, fazendo na tentativa e erro, depois eu oriento, dou algumas dicas para eles mesmos se darem conta, né? Ah, peraí, tem um caminho aqui, tem uma análise que eu posso fazer, né? Se vão ser duas iguais, então cada uma é metade do total, né? Isso aí. Beleza. Mais um. Então esse já é do nível E, né, do quinto e sexto ano do fundamental, certo? Então a Maria tirou dados nos balões valendo 3, 9, 13, 14 e 18. Vou colocar aqui. E obteve 30 pontos, né, somando os balões que ela estourou. Com certeza, qual dos balões ela acertou? Vê, é do nível E, esse já é um problema mais sutil. Entende? Porque, de novo, a gente tá trabalhando aqui, esse é um conceito muito importante. E mostra como essa prova é bem pensada, né? Então, o que a gente quer, especialmente com as nossas crianças, é fugir da ideia de que a matemática é tudo, tá tudo feito e as coisas os problemas têm resposta pronta. Então uma vez que você aprendeu a fazer, pronto, vai aparecer o problema na sua frente, você já vai saber o que fazer. E se aparece um problema na sua frente, você não sabe o que fazer, é porque você ainda não aprendeu. Isso é uma das piores ideias que a gente pode colocar na cabeça das nossas crianças. É o contrário, a gente tem que passar para elas o conceito de que se você está diante de um problema e você não sabe o que fazer, é porque é um problema, senão você nem chama de problema, né? Resolver problemas é isso, é você estar diante de uma pergunta que você não sabe responder e você tem que parar para pensar, né? Então aqui, tá. Será que só tem um jeito dela fazer 30 pontos? Que pode ser uma primeira ideia aqui. Deixa eu ver se eu descubro como ela pode fazer 30 pontos. Deixa eu começar pelo balão de maior pontuação, né? 18, certo? E vamos ver.
Se ela estourar o de 18, para completar 30 tem que fazer 9. Bom, para fazer 9, 13 e 14 já estão... 9 aí, eu falei 9. Tem que fazer 12. Mas para fazer 12, aí tem que ser com o 9, porque o 13 e o 14 já passam de 12, certo? E aí o 9, por sorte, tem o 3. Então, beleza. 18 mais 9 mais 3 dá 30. E, de fato, com o 18 já foi. Eu não tenho mais nenhuma possibilidade com o 18. A única foi essa. Agora vamos ver com o 14. O 14, para somar 30, precisa de 16. Então, 14 mais... Como é que eu obtenho 16? Eu posso obter 16 com 13 mais 3, é verdade. Então, eu posso... E só, né? Porque 16 usando o 9 já não dá. Então, eu teria que usar o 13. E usando o 14, eu já analisei todas as possibilidades, certo? Então, agora vamos ver, sem usar nem o 18 nem o 14, usando o 13. Ora, usando o 13 não dá mais, porque se eu não vou usar nem o 14 e nem o 18, certo? O 13 já, mesmo somado com 9 e com 3, a gente não chega em 30, né? Fica abaixo. O que significa que a gente não sabe como ela jogou, né? A gente não sabe se ela fez 18, 9, 3 ou se ela fez 14, 13 e 3. Mas qual é a pergunta? Com certeza, qual dos balões ela acertou? Então tem um balão que dá para ter certeza de que ela acertou. Então o que a gente está explorando aqui? A gente está explorando conjuntos, né? Está explorando interseção, né? No caso, né? O que eles têm em comum, né? A interseção desses dois conjuntos, que é o 3, certo? Então eu posso ter certeza de que ela acertou o 3, porque as duas possibilidades de fazer 30 pontos envolvem o 3, né? Você vê, probleminha legal, ele é simples, né? Mas é sofisticado para as crianças. É uma ótima maneira delas verem que, olha, um problema de matemática não é você ler e ter uma fórmula, ter um jeito que você já sabe, faz uma conta e descobre a resposta. Não é isso. É raciocinar, parar para pensar, analisar, ver possibilidades. Certo? Vamos ver outro. Aqui para quadrado. Mas olha só, isso que eu estou fazendo, tudo bem. Você até pode fazer, mas justamente a ideia... Eu não vou fazer isso não, porque a ideia do problema... Eu também não vou cortar isso do vídeo. Que a ideia do problema é justamente você explorar a igualdade de uma maneira mais concreta, né? E é muito importante para a criança a gente trazer para o concreto. E aí crianças diferentes vão ter habilidades diferentes ou tempos diferentes para fazer as abstrações, né? Mas se a gente conseguir trazer para o concreto, a gente vai ajudar todos os nossos alunos a, no momento certo, quando a maturidade chegar, poderem fazer a abstração com mais segurança, porque eles têm a experiência do concreto, que é onde realmente acontece o aprendizado, especialmente nas idades iniciais. Então, eu tenho dois hexágonos que se equilibram perfeitamente com um triângulo e um quadrado. Eu tenho um triângulo e um hexágono equilibrando-se perfeitamente com um hexágono e 5 quadrados, né? Aqui talvez eu já esteja abstraindo demais, talvez seja melhor fazer o desenho mesmo. E, finalmente, na última balança eu tenho 3 hexágonos. E eu quero saber como é que eu equilibro, sendo que eu tenho 2 triângulos aqui, eu quero saber
que mais eu preciso acrescentar a esse prato aqui, né? Porque esse tá alto, né? Esse está mais leve. O enunciado já indica que esse está mais leve. São os 3 hexágonos. É o que a gente tem que acrescentar aqui para equilibrar, né? Então, esse problema eu discuti com algumas das minhas turmas, discuti com as crianças esse problema, e é maravilhoso ver as crianças pensarem nesse problema. Parecem soluções belíssimas, né? E a ideia da balança ela é muito boa para mais tarde chegar em equações, né? Em manipular igualdades, né? Muito bom. Então, enfim, esse é o tipo de problema que eu recomendo você, professor, realmente deixar os seus alunos pensarem, explorarem. Você vai orientando, vai fazendo, né? Vamos nós aqui pensar um pouco como é que a gente poderia fazer, né? Então a gente precisa equilibrar aqui esses. Sabe que dois hexágonos se equilibram com um triângulo e um quadrado, né? Então nós temos 2 hexágonos. Mas claro, o melhor aqui não é isso. O melhor é olhar essa do meio, né? Bom, não sei se é o melhor, mas me parece o mais natural, porque aqui tem uma coisa que chama atenção, tem hexágono de um lado e hexágono do outro. Então aqui o que é bem natural é esse se equilibra com esse, então um triângulo é a mesma coisa que 5 quadrados, certo? E aí tem algumas possibilidades, mas provavelmente o mais fácil é, se um triângulo são 5 quadrados, esse triângulo aqui eu posso trocar por 5 quadrados. O que significa que aqui eu fiquei com 6 quadrados, né? Desse lado. Só que do lado de cá são 2 hexágonos. Isso significa, eu posso até colocar aqui do lado, que um hexágono com certeza vai se equilibrar com 3 quadrados. Certo? Sendo que um triângulo se equilibra com 5 quadrados. Então a gente pode aqui direto colocar aqui 10 quadrados, né? Acho que agora eu vou abstrair. 10 quadrados. Cada triângulo desse são 5 quadrados, né? E cada hexágono desse são 3 quadrados, então aqui nós podemos trocar por 9 quadrados, certo? O que nos leva à solução, né? 1 quadrado, certo? Colocando 1 quadrado aqui, equilibra, tá? Muito bom esse problema. Tá aqui uma solução, mas eu lembro que os alunos deram várias soluções para esse problema quando eu propus para eles, tá? E eu não tenho muita certeza de como está o tempo, mas eu acho que tem mais um problema que eu selecionei. Vamos lá, enunciado na tela enquanto eu apago o quadro aqui. Então, tá aí. Essa é uma questão do Enem, aliás, uma entre outras questões do Enem que eu propus para as minhas turmas de crianças do ensino fundamental 1. E dizer para eles que é uma questão do Enem, enfim, nem todos vão conhecer, vão saber o que é o Enem, mas a maioria já ouviu falar, né? É uma prova que é aplicada lá no final do ensino médio. Então, chama a atenção deles, mas eu vou conseguir resolver um problema que é proposto lá no final do ensino médio? Bom, alguns, sim. E esse é um exemplo de um problema que é um bom problema para o ensino médio, mas que perfeitamente pode ser proposto para as crianças, né? É bem interessante, você viu? Ó. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Então, os quartos serão numerados de 100 a 399. Né? Eu achei legal conversando aqui com as crianças, às vezes ficaram meio na dúvida. Eu falei, não, olha, eu estou imaginando que o andar 1
vai ser os apartamentos cento e alguma coisa, começando com 1, né? O andar 2 vai ser os apartamentos começando com 2, né? E o andar 3, os apartamentos começando com 3, faz sentido, né? Bom, ele não fala isso. Não, fala assim, cada andar terá 100 quartos, ou ele não fala que a numeração vai ser assim, mas faz sentido, né? Faz algum sentido. E cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo, né? Aqui eu lembro que eu tive que ajudar um pouco os alunos a entenderem, né? Mas para concretizar, não, olha, lê, né? Então, ele não vai comprar uma placa com o número 328, ele vai comprar um 3, um 2 e um 8 e vai juntar, né? Vai comprar separados e vai juntar. Então a gente quer saber qual é a quantidade de algarismos 2 que vão ser usados. É essencialmente isso, né? Qual a quantidade de algarismos 2 que serão usados. E bom, muito bom problema, muito interessante ver as crianças pensando nesse problema. Outro problema que demanda tempo e vale a pena deixar as crianças explorarem, né? E alguns alunos vão achar a resposta correta fazendo, né, um processo trabalhoso mesmo, né, de contagem, mas é um ótimo problema para você orientar, assim, tá, vamos lá. Cada número que vai ser colocado em cada uma das portas vai sempre usar 3 algarismos, não é? Então tem sempre 3 possibilidades para a gente usar o algarismo 2, como algarismo das centenas, como algarismo das dezenas e como algarismo das unidades. Então será que essa não é uma boa forma de separar, né? Você vê quantas vezes ele foi usado como algarismo de centenas, quantas vezes como algarismo de dezenas e quantas vezes como algarismo de unidades, né? Então, centenas provavelmente é mais fácil. Porque eu sei que eu vou precisar do algarismo 2 nas centenas de todos os números de 200 a 299. E aí, quantos números são, né? Já é uma pergunta legal. Quantos números são aqui, né? Então, são 100 números. E o algarismo 2 foi usado nas centenas 100 vezes. Ele foi usado aqui nas dezenas alguma vez, nas unidades alguma vez, mas a gente não está contando isso, a gente está contando primeiro centenas, ou pelo menos esse é o jeito que eu estou sugerindo. Pode haver outros, bom, certamente há outros jeitos de contar, mas eu acho esse um bom jeito organizado de contar. Vamos contar por ordem, né? Quer dizer, quantas vezes eu vou precisar dele nas centenas. Então, quantos algarismos 2 eu vou comprar para colocar na posição das centenas? Agora na posição das dezenas e etc. Tá? Então, na posição das dezenas. Bom, para as dezenas vai ter que ser, bom, alguma coisa, 20 outra coisa, né? Então, por exemplo, 120 a 129. Aqui eu vou usar 2 nas dezenas. Esses são 10. Certo? Só que eu também preciso do 220 ao 229, que são outros 10, e do 320 a 329. E só, né? Porque uma vez que eu fixei o algarismo das dezenas, o algarismo até dava para fazer assim, né? Dava para fazer mais estilo análise combinatória e tal, mas não precisa, né? O das centenas só pode ser 1, 2 ou 3. E para cada uma dessas possibilidades tem 10, que é, né, porque o das unidades vai de 0 a 9. Então, aqui deu 30, então 130 até agora. E, finalmente, nas unidades é muito parecido, né? É muito parecido, porque
eu vou fixar o 2 nas unidades, certo? E agora aqui eu posso colocar, por exemplo, nas centenas eu posso colocar 1, 2 ou 3, mas vamos devagar, né? Se eu colocar 1 nas centenas, as dezenas vão poder ir de 0 a... Eu acho até melhor colocar assim, né? Isso, 102, 112. Acho que aqui é bom ser um pouco mais concreto, né? Se eu colocasse algo assim, aí parece que eu estou variando de 1 em 1, né? Não é a ideia. Agora a ideia vai ser variar de 10 em 10. Mas eu vou... na verdade, esse aqui dá para abstrair um pouquinho e fazer a lista inteira, né? Até 392, né? Aí isso depende um pouco da maturidade dos seus alunos, né? Mas acho que esse é o jeito mais rápido de... Ainda sendo simples, é o jeito mais rápido, né? É como se eu estivesse pegando os números de 10 a 39, né? Porque eu estou mantendo o algarismo 2 fixo nas unidades. E de 10 a 39 é a mesma coisa que de 0 a 29, ou seja, são 30 números. É análogo a esse, na verdade, né? Porque você tem 3 possibilidades para centena, 10 possibilidades para as dezenas, e aí vai dar 30. Então, são 30. E aí a resposta, 160. Certo? Então, sei muito bem como está o tempo aqui. Eu vou ver depois na edição. Mas, assim, é muito empolgante ensinar matemática para crianças de uma maneira que gere interesse, que gere curiosidade e que estimule nas crianças o que é a verdadeira matemática, que é a investigação, é pensar, é não saber, né? E testar hipóteses, e fazer conta, e fazer desenhos, e tentar, e errar, e depois entender no que errou, né? E eu acho que a mensagem principal é: não descarte muito rápido um problema antes de propor para os seus alunos. Porque pode parecer à primeira vista que certo problema é avançado demais ou exige algo que os seus alunos não conheçam. Mas é isso, resolver problemas é uma arte, né? Quanto mais você se dedica a explorar possibilidades, mais você consegue descobrir alternativas. E cada vez que você pegar um problema mais avançado e que você entender que existe um caminho mais simples e que pode ser acessível para as crianças, vale a pena propor, né? Eu tenho experiências assim, tem experiências magníficas de coisas que eu achei que podiam ser muito atrevidas e a resposta das crianças foi muito boa. Também tenho experiências de ter exagerado. Às vezes a resposta não é tão boa, às vezes a gente erra, a gente propõe algo que realmente estava fora do alcance. Aí o caminho é reconhecer o erro, entender, olha, turma, eu me enganei aqui, eu imaginei que isso podia ser acessível para vocês, mas foi cedo demais, aguardem, em breve a gente vai conseguir fazer coisas desse tipo. Também já aconteceu comigo. Mas eu acho que esse não é um erro tão grave, você tentar puxar mais para cima do que é possível não é um erro tão grave. Eu acho que o erro mais grave é o contrário, é a gente limitar demais o... Bom, em resumo, competições como a Canguru de Matemática, que é um sucesso no mundo inteiro, provam que nós podemos propor muito mais para as nossas crianças. Nós podemos estimular nossas crianças a desenvolverem de verdade um pensamento matemático mais profundo e mais abstrato, e especialmente o hábito
de parar para pensar diante de um problema. Não achar que tem que ter a resposta pronta, mas entender que o processo natural diante de um problema é parar para pensar, usar a cabeça, refletir, né, e desenvolver estratégias para isso. E com isso a gente vai facilitar muito o aprendizado de conceitos mais avançados depois, né? Esses últimos anos do ensino fundamental 1 são muito importantes para isso, para criar na criança essa boa sensação em relação à solução de problemas de matemática, né? E é isso. Eu tenho experiências recentes, mas maravilhosas com crianças desse segmento do ensino fundamental 1. E é uma enorme alegria para mim poder compartilhar, né, ter compartilhado com vocês, meus colegas professores, que eu admiro tanto, vocês que aceitam também esse desafio de se melhorar, né, de estudar mais e se aperfeiçoar, né? Então, realmente um privilégio ter compartilhado um pouquinho dessa experiência com vocês. Espero que nós nos vejamos em breve, quem sabe da próxima vez de maneira presencial, para compartilhar mais experiências. Gente, foi um grande prazer. Até a próxima!